Boa noite, gente, povo do Senhor. Aleluia, glória a Deus nas alturas. São 19 horas em Angola. Yolanda Irene no YouTube foi a campeã da audiência. Tonina Zireu, vice-campeão. Yana Massanga, a terceira classificada. Luzia Macedo, a primeira que entrou no Facebook. Estamos também no Facebook. Você pode nos acompanhar. Se a tua rede no YouTube não estiver bem, é só você conectar o Facebook. E também a mesma coisa. Eu tenho a certeza que as duas redes estão boas. Luzia Macedo, Filomena Correia em segundo, Felipe Vita, o número 3. Facebook e YouTube, nas duas páginas, glória a Jesus. Estamos conectados nas duas páginas, Facebook e YouTube, em todo o mundo, todas as nações, nos 4 cantos da terra. Você pode localizar a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Os lugares tortos têm que ficar diretos. Os lugares cabrosos têm que ficar aplanados. Os lugares altos têm que ser abatidos. Os lugares baixos têm que ser elevados. Oh, aleluia. Isso é muito forte, meus irmãos. Abater os lugares altos e elevar os lugares baixos. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Rei de Israel. Magnífico seja o Filho de Deus. Digno o Cordeiro que morreu na cruz. Bem-vindos. 58 a assistir no YouTube, mas são dados falsos. Já deve ter aí os seus milhares. E aqui aparece que é 58. 28 deram seus likes no YouTube. Espero que você agora mesmo dá like. Dá o seu like no YouTube. Você que está no Facebook também, venha dar like aqui, depois volta. Precisamos, glória a Jesus, da interação. O tempo está cumprido. E o reino de Deus já se manifestou. Não vai se manifestar. Já se manifestou. Glória a Jesus Cristo. O tempo está cumprido. Glória ao Rei Jesus. Raquel 21. O tempo está cumprido. Na Tércia. Muita paz após Marcelino e a mamã Sônia. Nampula presente. Jackson Domingos. O tempo está cumprido. Silvia, Susana. Aleluia. Liliane Diogo. Felipe Vita, Pai do Senhor. Meu querido apóstolo. Amém. Sim. Começa a partilhar também o vídeo. Partilhem. Vão dando like e começam a partilhar. Nos grupos onde vocês estão inseridos. Nas plataformas. Porque precisamos anunciar a todo mundo que o Rei está voltando. E que o reino já voltou. O reino já voltou e o Rei está voltando. Não que o reino tenha subido. Quando o Rei subiu, o reino ficou. Esse voltar que eu estou a falar se manifestou. Para que os doutores, os investigadores não digam: olha, o homem está ensinando heresias. Está dizendo que o reino voltou. Quando é que o reino foi? Sei mais do que você. Eu entendo tudo. Aleluia. O reino se manifestou. Manifestou-se o reino do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Estava encerrado na cadeia, na prisão, infelizmente. Havia necessidade de Deus levantar uma Raquel na terra.
Havia uma necessidade de Deus levantar uma Raquel para chorar em Ramá. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro, lágrimas. Raquel está chorando seus filhos e não quer ser consolada porque eles já não existem. E o Senhor consolou Raquel. Reprime os teus olhos com lágrimas. Pare de chorar, Raquel. Teus filhos vão voltar da terra do cativeiro, da terra dos seus inimigos. Sim, ainda há esperança no derradeiro fim, Raquel. E também há um salário pelo seu trabalho, pelas suas lágrimas. Sabe qual é o meu salário? São vocês, são as almas. Não é ouro nem prata, não é riquezas nem nada. Sim, nada me contenta nesse mundo. Nada, nada, absolutamente nada. Nem o dinheiro, nem as roupas, nem carro novo, nem casa nova, nem nada, nem fama, nada. Somente a minha alegria é ver a obra do Senhor a crescer na terra. A nossa alegria, assim como no céu, quando uma alma se converte, a festa, os anjos festejam, assim também, glória a Jesus. E eu também me alegro na terra. Glória a Jesus. É muita gente. Estou a ver uma afluência muito grande nas duas páginas. Incrível. O número aumentou. Quem ainda não se deparou com essa página, com esse canal, quem ainda não se deparou com a voz do que clama no deserto, ele está a perder. Todos que já se cruzaram, glória a Jesus. Claro, uns cruzam e vão embora, desprezam. Mas são poucos. São poucos que cruzam e desprezam. Sim, na primeira hora, né? Todos que cruzaram a voz do que clama no deserto estão felizes. Sim, quero que vocês comecem a mandar mensagem agora, dizer eu estou feliz. Dizer eu estou feliz desde o dia que eu conheci, que eu cruzei a página ou então esse canal. Quero ver isso. Você vai ver milhares de mensagens vão cair agora. Sim, aleluia. E o povo ainda está a perder. E o povo ainda não entendeu. E o povo não descobriu. A paz do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Bem feliz, meu apóstolo. Ana Teixeira, ouviu? Ana confirma isso a partir da Espanha. A Teixeira Ana Lorena está confirmando a partir da Espanha. Está aqui. Laurinda Kibinga a confirmar. Glória a Jesus Cristo. Estou muito feliz. Mas quem? A Renata Sucupira. Sim. Ana Teixeira. Luzlene a dizer amém. Confirmo. Glória a Deus. Luquebe Marta está a dizer eu estou feliz. Renata. Sandra. Glória a Jesus. Aleluia. Mas quem? Mas quem está feliz? Glória a Santos está a dizer estou feliz. Renata sim. Laurinda. Olga, muito feliz. Olga, não estás feliz? Ah, aliás, você escreveu muito feliz, não é feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Aleluia. Mas quem? Verônica Hermono. Partido de Moçambique, né? O Brasil. Está muito feliz também. Glória a Jesus. Vai dando like, vai mandando mensagem, vai partilhando, vai se inscrevendo. Você que não está inscrito, se inscreva. E a coisa está quente hoje. Hoje está quente, hoje está quente. Calma aí, calma aí. Daqui, não vou sair. Aleluia. Sim, mas quem? Renata, Dinei. Sim, fui transformado, viu? Dinei Oliveira, foi transformado. Felipe Vita, estou feliz desde o dia que conheci o apóstolo. Glória a Deus. Marta Raela, Pai do Senhor, vosso povo de Deus. Sim, eu estou feliz. Santos Bamba, Luzlene, eu estou liberta e feliz. Glória a Deus. Laurinda Kibinga, estou muito feliz. Anela, aleluia, 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 aleluia. Os aleluias da Conceição Gama, aleluia, 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 aleluia. Maria Ferreira, Pai do Senhor, glória a Deus. Mas quem? Sim, felicidade, Arnaldo Costa. Foi o dia da felicidade, do dia que cruzou essa página. Sabe, o mundo está a perder. As nações ainda não se depararam. Multidões e multidões estão indo no vale do inferno. Infelizmente. Multidões e multidões estão indo no inferno porque ainda não se depararam com essa verdade. Mas muitos vão se deparar também. Eu fiquei muito chocado, mandaram-me um vídeo. Não mandaram a mim, né? Encontrei no grupo lá do Mato Grosso. E quem colocou esse vídeo é a irmã Elisângela. Eu fiquei muito chocado.
a ver as pessoas a caírem na rua lá na Índia com coronavírus. É pânico, é um caos na terra. Parece que é a primeira nação com um caos, né? Apesar que outras nações também estão a experimentar o mesmo. Mas aí parece que superou todo o caos do coronavírus. Meu Deus, eu olhei para aquilo e eu vi, e como que o Espírito me falava, sim, é o salário do pecado. Levaram aquele povo a adorar os deuses, amarraram aquele povo, serviram a Satanás durante séculos, adoraram o diabo através dos deuses. Agora estão a pagar uma fatura muito grande, pois o salário do pecado é a morte. Somente o dom gratuito de Deus traz vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Mas ainda assim, e eu falava com alguém a respeito desse vídeo, e eu lhe disse assim, olha o que eu lhe falei, sim, a libertação está a custar caro ao mundo. O mundo está a pagar uma fatura muito grande. Estou a falar o mundo, as pessoas, né? No mundo estão a pagar uma fatura muito grande por causa da libertação, pois está escrito que a natureza e toda a criação está com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, assim como foi nos dias do Egito. O Egito pagou uma fatura muito grande para o povo de Deus sair da escravidão. Assim está a acontecer. Eu vi gente caindo, jovens, crianças caindo na rua, nas motorizadas, os motoqueiros caíam em pleno movimento, motorizado no outro lado, e ele no outro lado, coronavírus. Essa strip agora é mais terrível do que a primeira. Então as pessoas estão a desmaiar, estão a apanhar, quer dizer, são pessoas que estavam naturalmente, depois daqui a pouco caiu. Não é como a primeira, pois você sentia da sintoma para se precaver. Isso aqui está a surpreender as pessoas. Mesmo aqui em Angola também já começou. Quando eu falei da segunda onda nesse país, glória a Jesus, parecia ser. Aliás, vocês acreditam sempre, né? Vocês sempre acreditaram. Oh, quem deu crédito na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Sim, recebi também um áudio que alguém mandou para mim, a dizer que uma enfermeira a dizer, vocês não sabem a realidade dos factos em Angola, vocês não estão a ver nada, a TPA não estava a dizer nada, está a ocultar os factos. Ele disse que não tem espaço para pôr lá na clínica onde ele trabalha, para pôr as pessoas na clínica, para pôr os infectados, já abrir uma ala, está lotado, não tem espaço. E ele aconselhou as pessoas para se precaverem. Você poderia entender, aliás, eu consigo entender se é mentira e se é verdade. Sabe o que eu consigo entender? Por isso, quando você me manda um áudio ou um vídeo, eu te falo, mentira. Mentira, porque o Espírito do Senhor ou testifica ou rejeita. E o Espírito do meu Senhor testificou que aquilo é verdade. É o cumprimento da revelação, da visão profética que o Senhor nos deu. A segunda onda. É incrível, mas nós não temos medo, nós não tememos a morte, porque alguém venceu a morte. Por isso, o povo precisa correr para vir no refúgio eterno, para se esconder. Glória a Jesus nessa porta que o Senhor tem aberto. Eu falava com os manos, Nazireu, e eu falei sim, aí, não, falei a outra pessoa. Para isso, Cosme, né? Para isso, essa mensagem apareceu na terra. E o Cosme disse, apóstolo, o mundo fala, sim, para isso apareceu essa mensagem na terra, em boa hora, a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. E esse enfermeiro, olha o que ele falou, e as medidas vão mudar. Não se engane, ele falou mentira, tudo vai mudar, não, tudo vai mudar. Quer dizer que corre-se o risco de outra vez estado de emergência, corre-se. Por isso se preparem. Se isso acontecer, não tem problema não. Nós estamos dispostos para tudo. Temos a igreja virtual, a igreja viva, está de pé. Se as ruas estiverem no escombro, se não houver alguém para andar, se cumprir a palavra do Senhor e o terror invadir as pessoas, as casas fechadas, nós estaremos aqui a gritar aqui, a clamar. Sim, é pena, nem todos têm essas condições para ouvir através dessas plataformas, mas vamos fazer como? Quando terminou o ano passado, as pessoas começaram a lançar, parece que hoje não vou falar até do Apocalipse, né, meu Deus, estou muito agitado com o coronavírus. Estavam dizendo, não, muitas pregações, profetas brasileiros, como não sei, aquele apóstolo aí a dizer, olha, o Senhor vai varrer o coronavírus na terra. Tem um apóstolo aí no Brasil que profetiza também, que adivinha. O Senhor vai varrer o coronavírus na terra. O quê? Tibi Joshua, porque em março, no dia 27, coronavírus
O quê? Vocês me falaram, olha, eu disse mentira. A crise é de 12 anos. Ainda tendes mais anos. 2029, sim. Vocês vão ter, depois de 2029, então vamos falar 2030. 2030, a Terra vai descansar, vai suspirar. Até que enfim, eu falo à terra as mesmas palavras que o anjo falou a Daniel. Bem-aventurado é aquele que espera e chega até 2030. Contestem-me. E me foi revelado que se levantarão agora os falsos profetas e falsos mestres e políticos para começar a bombardear agora nas redes sociais e dizerem que eu sou falso profeta. Eu falei, Deus mostrou isso, prepara-te que agora a guerra vai começar. E eu falei, que comecem, apresentem-me a outras pessoas. Aleluia, apresentem-me. Quanto mais eles mal falarem, mais o Senhor vai trabalhar, mais vai manter o poder, mais a glória, mais unção, mais autoridade, mais almas. Nós, como diz o meu filho Mário, matamos a cobra e apresentamos o pau. Eles falam muito. Ainda bem, não nos alegramos com a desgraça, nem o mesmo Deus se alegra com a morte do ímpio. Mas se o ímpio não se converter, nem mesmo Deus não se alegrando, mas vai morrer mesmo. Não, calma aí. Ele não se alegra com a morte do ímpio. E pensa que vai evitar o ímpio não morrer, porque não se alegrou. Alegrou, mas vai morrer. E por que não se alegra? Vai se alegrar para quê? Porque ele fez o homem para habitar com ele. Oh, um príncipe. O herdeiro. Como o herdeiro ir para o inferno? Porque o herdeiro escolheu assim. Como havia escolhido na parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo achou que deveria viver a sua vida dissoluta e foi-se embora. Ainda bem que ele voltou, né? Mas muitos filhos pródigos não têm voltado. E vão para a morte. Infelizmente. Vamos no que nos diz respeito. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha ministrar a palavra e abençoar todo mundo. Senhor, glorifica o teu nome. Através da pandemia. Glorifica o teu nome, Jesus, através das catástrofes. Se você está a olhar para a catástrofe da pandemia, tem outras catástrofes. Um abismo chama outro abismo. Uma guerra vai chamar outra guerra. Mas nós que cremos no Senhor, uma glória chamará outra glória. Oh, aleluia. Em meias lutas, tribulações, será sempre uma criança. Ah, meus olhos, será sempre uma criança. Cianuque Monteiro, viu, Cianuque Monteiro? Quem vai dizer que este é falso profeta? Este é homem de Deus, viu? Pastor Cianuque Monteiro está no Brasil, meu amigo, está a testificar isso. Sim, glória a Deus. Eles podem se levantar para dizer que eu sou falso profeta, mas as evidências, os frutos vão mostrar isso. Os frutos estão mostrando isso. Sim, glória a Deus. Vai em Moçambique e diz que aquele homem que está em Angola é falso profeta. Sim, só que o povo do Senhor, como não apedreja, se fossem extremistas religiosos, vão te apedrejar em Moçambique. Vai no Brasil. Hoje mesmo me mandou uma mensagem a um brasileiro. Não é aqui como o Cianuque, que é angolano, que vive no Brasil. Para não dizer que está a puxar a sardinha no amigo dele, o conterrâneo dele. Um brasileiro, e ele me disse assim: estás a salvar muitas almas no Brasil, apóstolo. Viu? E ele é levita, é judeu. O judeu levita. Ele está me assistindo agora. Ele me disse assim: estás a salvar muitas almas no Brasil, apóstolo. E é verdade. Quantas pessoas estavam à beira de morrer no Brasil e ficaram vivos por causa de alguns segundos? Receba a cura. Quantas pessoas saíram da religião e hoje conheceram Jesus no Brasil, na Europa, na África, no mundo inteiro, principalmente nas nações que falam português? Quantas? Quantas pessoas que não estão a entender o português, mas estão a me ouvir agora aqui? Como os que falam espanhol, na África do Sul. Outra me mandou mensagem da África do Sul, dizendo: eu tenho que... Baixei um que da Google, onde estou a traduzir. Quer dizer, fala inglês e o Google traduz em português para falar comigo. E quando ele manda mensagem, eu creio que faz a mesma coisa também. Aquele aplicativo lhe explica: olha, ele falou isso e aquilo. É incrível. Muitos estão se esforçar.
O tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou, glória a Jesus Cristo, aleluia, ninguém pode negar isso, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, não sei se vamos repetir milhares de vezes, em verdade vos digo, se o homem não nascer de novo, não vai entrar no céu. E eu vim com a mensagem para os homens nascerem de novo, não para serem abençoados somente, para nascerem de novo e depois para serem abençoados. Aleluia! O corona é incrível. É incrível o que eu vi hoje. Gente caindo nas ruas na Índia. Aquilo é caos. Mas é caos. E aquilo é só uma coisinha que eles apresentaram. Alguns segundos ou minutos. Agora imagine uma nação. Estava a ver uma matéria a dizer que os dados que a Índia está a dar não são os reais. É muito mais do que aquilo. Aliás, todos os governos trabalham assim, né? Ocultando. Eu pensava que isso eram os comunistas que faziam isso. Ocultando os factos. Porque eles trabalham para a sua barriga. Não querem perder o poder. Então não querem que o mundo se aperceba das calamidades. Ai da terra. Mas ainda não chegamos naquele dia. Veja só, se agora parece que já chegamos, ainda não. Ai da terra, os que nela habitam. Satanás ainda não desceu entre nós. Ainda não foi expulso, Satanás. E será expulso das regiões celestiais. Ainda não. Quando o dia que for expulsado juntamente com seus anjos, então essa palavra vai se cumprir, como está escrito, aleluia, cumprida será a palavra, ai da terra, e os que nele habitam, e no mar, porque desceu até vós Satã, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, sabendo que o tempo está cumprido, e que lhe resta pouco tempo, então ele vai vir com muita fúria para perturbar a humanidade, e a humanidade já está a ser perturbada. Libertação, sim. Quem não vai se vergar ao Rei da Glória? Onde estão os vossos deuses que vocês confiaram? Onde está Maria para vos livrar do coronavírus? Está onde? Os deuses da Índia, está onde? Estão onde os deuses da Índia para livrarem? Então não tem lá os sabus? Aqueles feiticeiros que fizeram sacrifícios, ou que fazem sacrifícios muito grandes, maiores daqueles sacrifícios do que os crentes fazem. Muitos andam nas matas, muitos estão há 40 anos sem comer, só a beber. Uns andam com a mão levantada há 30 anos, a mão até já colou. Por que não removem? Invocam. Não tem lá os sabus, os deuses da Índia. Vão lá, os chamados santos. Por que o Papa não faz uma conferência, convoca todo mundo para um terço mundial e a dizer, depois do terço o coronavírus vai passar? Por quê? Onde estão os poderes, ou então os deuses, o Buda, o islamismo? Brincaram com Deus e com Deus estão a pagar uma fatura muito grande. Ainda bem que o amor de Deus ainda continua a se manifestar entre nós. Ainda bem que Deus ainda continua a ser amor. Porque até mesmo o juízo dele é para salvar as pessoas. Alguém será sacrificado? Sim. Mas muitos serão salvos. Glória a Jesus. Aleluia, já lá fui, meu irmão. Glória a Deus. Rocha Augusto Antônio, Paz Apóstolo, Moçambique, sim. Boa noite, Apóstolo Marcelino, Pai do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ao estudo da palavra de Deus. O Apocalipse dos nossos dias. Glória a Jesus. O estudo não dos nossos dias, claro, porque eu não estou dizendo que isso que você está vendo aí, como dizem os homens, os falsos mestres profetas, quando acontece, ai, é o Apocalipse. É o Apocalipse. Não é isso que estou a falar. Vamos estudar esse livro do fim. Glória a Deus. Alguém me disse, estou há 40 anos, 30, nunca ouvi alguém ensinar o Apocalipse. E ele falou, alguém me disse, eu até tinha medo de ler o Apocalipse. O pastor tem medo, como é que a ovelha não vai ter medo? Uma senhora me falou que sentia medo até de abrir o livro do Apocalipse. Eu tenho certeza por causa dessa promessa que está aí, cuidado com esse livro. Quem acrescentar vai pagar uma fatura muito grande. Quem diminuir, mas também tem uma bem-aventurança aqui. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam essas coisas. Sim. Só que as pessoas só pegaram só na ira de Deus, então no juízo, na condenação. Há condenação nesse livro. Aí de ti se você tentar ensinar erradamente ou de uma maneira errada esse livro. É melhor não mexer nesse livro
do que você mexer e você se embrulhar com as cadeias da morte. É preciso receber a revelação. É preciso conhecer as profundezas de Deus, a profundidade de Cristo, para você entender. Isso são enigmas, são mistérios de Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo número 4. A visão do trono, da majestade divina. Do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Vou ler. Até não deveria ler, eu ia explicar só, mas porque tem gente de vários níveis sociais e acadêmicos, preciso ajudar todo mundo. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ouviu? Ou você está pensando que passei o dia a ler o que eu estou a vos falar? Nem abri o livro do Apocalipse. Nem abri. Dessa semana só abri quando eu vim explicar. Ele já está aqui. Guardei a tua palavra no meu coração, oh Deus. Ele me ensinou. Eu comi isso. Eu comi. E ele está dentro do meu ventre, fazendo amargo o meu ventre e doce a minha boca. Aleluia. Profética. O testemunho de Jesus Cristo. Sim. João foi arrebatado. E ele disse que olhou, estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. E ouviu a primeira voz como de trombeta. Sim. E a voz soou dizendo: sobe aqui. Voz como de trombeta, não é trombeta, voz como de trombeta. Ouviste? Sobe aqui. E te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois dessas o quê? Terminamos o presente daquele tempo. Até a 7ª carta. Ouviu? Depois destas. Aquelas aconteceram. Agora o Senhor estava a mostrar a João que ainda haveria outras coisas que iam acontecer. Havia já corrupção, exortação à igreja, tudo repreensão. Já vimos aí. A doutrina dos nicolaítas, a Jezabel no meio da igreja, a sua doutrina demoníaca. Glória a Deus, agora lhe foi dito. Agora sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas futuras devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Aleluia. Fui arrebatado em espírito. Em espírito. E eis que um trono estava pronto, aposto no céu, e um assentado sobre o trono. Viu? Arrebatamento no espírito. O homem, glória a Jesus, pode ser arrebatado no espírito ou na alma. Mas quer um como outro é espírito, porque a alma é também espírito. O material da alma é espírito, não é físico, não. Então, ele foi arrebatado no espírito. Aqui, porque ele viu coisas com nitidez, ele esteve no céu, ele não sonhou. Já vos falei, quando há arrebatamento, então uma visão, glória a Deus, no nosso espírito, ou então revelação no nosso espírito, que são os sonhos, é no nosso espírito. Sim, você pode sonhar andar na Cidade Santa. Sim, você está aqui na tua cama, dormindo e sonhar que estás na cidade. Muitos foram no céu, no espírito. Mas quando você vai, sofre um arrebatamento, então, que é revelado as coisas no teu espírito, é sonhando ou pensando. Você pode estar a pensar, andar, mas a tua mente está no céu. Parece que é teu pensamento, mas você está a ver coisas. É incrível. Teus sentidos podem ser arrebatados. Mas agora estamos a ver aqui, esse homem, é porque ele esteve lá com a sua alma, as coisas muito nítidas. Não estava sonhando, não. Por isso ele foi convidado, sobe. E ele viu uma porta aberta. Não foi lá com seu corpo, não. A carne e o sangue não podem entrar no céu. Seu corpo ficou na terra e a sua alma foi arrancada do corpo e foi para o céu. Arrebatamento no espírito. Entendeste? E diz mais assim. E lá no céu ele viu um trono. E estava posto no céu um trono. Estava um assentado sobre o trono. Aleluia. Quem é que está sentado sobre o trono? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. O Criador dos céus e da terra. Deus.
estava sentado no trono. E depois diz mais assim, estava sentado, era na aparência, ou então a sua aparência, aquele que estava sentado no trono, era semelhante à pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda, viu? Essa é a aparência daquele que estava sentado no trono, como a pedra de jaspe, brilhava, como a sardônica, brilhava, resplandecia. Oh, João viu as mil maravilhas, o resplendor daquele que estava sentado no trono, e também viu o arco celeste que estava ao redor do trono. O que é isso, o arco celeste? Lembra-se, no dia que o Senhor destruiu a terra, é no tempo de Noé, e depois que cessaram as calamidades, então o dilúvio, o que Deus falou? Que ele colocou um arco no céu diante dele, para que toda vez que ele pensasse destruir a terra, então se lembraria do pacto que ele havia feito com Noé. Qual pacto? Nunca mais vou destruir a terra por causa do homem. E colocou o arco celeste. Quando Deus fica irado por causa do pecado da humanidade, esse arco aparece. Continua até lá. Mas uma coisa eu quero te dizer: o que refria a ira de Deus hoje não é o arco celeste para se lembrar do pacto. Há um sangue, o sangue, o sangue, o sangue do seu filho acalma a ira do Pai. Sim, porque ele é o ensor, glória a Jesus Cristo, ou então o sumo sacerdote das nossas confissões. Sim, ele é o advogado que intercede por você. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue perfeito, mas ainda assim esse arco está lá, o arco celeste, em volta do trono. Ele foi colocado no dia que Deus fez o pacto com Noé. Nunca mais vou destruir a terra por causa do homem. E muitos pensaram que a terra já não seria destruída por causa dessa promessa. Não. Ele disse até o tempo determinado. Tem que completar o raciocínio. Até o tempo determinado. Quer dizer que antes do tempo determinado, por isso Deus até hoje não destruiu a terra. Se você não sabia. Destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, mas a terra continuou. Porque ele fez um pacto. E ele honra a sua palavra. Nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. Ele vela pela sua palavra. Ele é fiel para... Oh, glória a Deus, você conhece isso tudo. Não é homem para mentir, não é filho do homem para que se arrependa. Agora veja, João viu isso. Vamos continuar. Louvado seja o nome. E ao redor do trono havia 24 tronos. Viu? Em volta do trono tinham, então ao redor do trono tinha 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos. Sim. Viu também 24 tronos, e os que estavam assentados eram anciãos, ou então velhos, com aparência de homens já vividos, são os anciãos, de cabelo branco, de roupas brancas, vestidos de branco. Estavam nos tronos. Quem são esses? São deuses? Não, são seres angelicais, são criaturas que estão lá para representar, glória a Jesus Cristo, o tempo na terra. Ouvistes? São 24 anciãos. E o dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. 12 mais 12 são 24. Aleluia. No céu não há tempo. O tempo é inferior à eternidade. No céu há eternidade. O tempo está debaixo do sol. Glórias a Deus. Nós estamos debaixo do sol. Mas há uma representatividade lá do tempo no céu. Para que as orações, glória a Jesus Cristo da igreja, fossem respondidas a um tempo aceitável e a um dia da salvação. Glória a Jesus. Cada ancião representa uma hora na terra. Por isso, a esta hora em todas as nações, a esta hora não importa se é dia, lá se é noite, aqui se é manhã, a esta hora tem uma ação representando a esta hora. E as orações da igreja, dos filhos de Deus, que estão a ser feitas a esta hora, a hora daquele ancião, ou o ancião daquele número, daquela hora, é que recebe as orações, glória a Jesus, da igreja. E eles também estão a simbolizar a igreja no céu. Sim, um dia aquele lugar será o lugar da igreja. A igreja vai sentar nos tronos, como corpo, claro. Aleluia. Por isso estão vestidos de sacerdote.
A Bíblia diz que você e eu fomos comprados por Jesus Cristo e nos constitui diante para o Pai, reis e sacerdotes. Eles têm coroas e as coroas é para os reis e as roupas brancas como a que era do sacerdote, ou então do sumo sacerdote Arão. Glória a Jesus. E você e eu somos reis e sacerdotes e eles são reis e sacerdotes representando a igreja. Aleluia! Oh! Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles não são Deus, não são adorados, não. Eles é que adoram. Eles... Oh, vamos lá continuar. Vamos ver a adoração que eles fazem. Sim, 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Reis e sacerdotes. Aleluia. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ouvistes? Já falei dos 7 Espíritos, não tens dúvida dos trovões, relâmpagos, é o trono de poder, por isso está escrito: magnitude, magnificência, poder, honra e glória sejam dados ao nosso Deus. Sim, sai poder, glória a Deus, no trono de Deus, vozes, relâmpagos, fogo. Aleluia, 7 candeias, 7 castiçais, 7 espíritos. Glória a Jesus. Não existem 7 espíritos, existe um Espírito Santo, mas 7 manifestações do mesmo Espírito Santo. Como disse Paulo, o mesmo Espírito Santo se manifestando. Glória a Jesus. Aleluia. Há várias pessoas com vários dons, com vários ministérios, de várias maneiras, operações, mas o mesmo Espírito faz tudo em todos. Amém. O mundo inteiro devia ouvir o apóstolo Marcelino. Eles não querem me ouvir, sundúcia ali. Eles não querem. Eles querem seguir as bolotas dos porcos, os ensinamentos da carne, que sustentam, então, que estimulam os seus egos. E eles acham que isso aqui é muito pesado. E quem te disse que a cruz é leve? Hein? O jugo é suave, o fardo é leve, mas a cruz não é leve, não. Oh, sim, porque se ele fosse leve, então o caminho seria muito grande, mas é estreito. E a porta seria, aleluia, apertada, mas é larga. Não seria larga, mas é apertada. A porta do céu é apertada e o caminho é estreito. Ouviu? E com a cruz? Tens que andar nesse caminho com a cruz. Tens que entrar nessa porta com a cruz. Quando entras no outro lado, a cruz fica e você recebe coroa. Mas esse evangelho que eles estão a seguir é das coroas na terra, carregando coroas. O evangelho das bênçãos, das promoções, dos ricos. Mas não é isso que eu queria dizer. Respondi a o irmão aí ali. Vamos lá, vamos. Veja, sim, 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Viu? Esse mar também foi dito para quem tinha esse mar. Moisés mandou fazer esse mar e também Salomão, através do risco que Davi recebeu, esse mar de bronze. Não é mar de vidro. Aleluia. E as almas dos salvos estão debaixo desse mar. Ouviu? Ainda não entraram no céu pelas portas, mas estão debaixo do altar. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Até um dia que houver a ressurreição dos mortos. E pois está escrito: bem-aventurado é aquele que entrar na cidade pelas portas. E como eles estão a esperar. E vamos encontrar essa lamentação. Até quando o santo e dominador vai julgar o nosso sangue dos que habitam na terra? Até quando? Descansem. Porque quem tem vossos irmãos lá que vão ser assassinados como vocês foram assassinados. E eles estão a descansar. Significa não entraram na cidade pelas portas. Sim, um mar de vidro. Glória a Jesus. Semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Esses são os 4 querubins. Animais, querubins. E os querubins são seres angelicais diferentes dos outros seres. Eles têm a espécie ou a semelhança ao formato de animais. Viu? E eles representam a criação.
Eles estão lá para si. Aqueles representam a igreja, os 24. Esses aqui estão a igreja, o templo. Esses aqui estão a representar a criação. Quer dizer, toda a criação de Deus se revê nesses 4 querubins. Vais encontrar os seus rostos. Vamos ver isso. Ok. Diz assim. E eles estão cheios de olhos. Viu? Tem muitos olhos, quer dizer, tem uma capacidade maior. Glória a Deus, uma visão maior do que os outros seres criados. De todos os seres criados, os querubins estão mais próximos de Deus. Mais visão, mais poder, mais glória, mais autoridade. Oh, aleluia. E no meio dos 4 tinha um. Vocês conhecem quem? Que se destacava no meio dos 4. Esses outros não são querubins ungidos, mas estava lá um querubim ungido que agora não está lá, que foi expulso por causa da sua formosura, e ele se orgulhou. O Lúcifer, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, era um querubim ungido. É um querubim. Aí já não é querubim, continua querubim. Por isso ele continua como anjo caído. Ouviu? Hoje agora tem lá 4 no trono. Aleluia! E esses 4 querubins também você vai encontrar no livro de Ezequiel, glória a Deus, no livro de Ezequiel, a fazer o papel de carro de Deus. É o carro de Deus. O carro de Deus, como disse o escritor de Hebreus, que Deus faz dos anjos, aliás, dos anjos ventos. E o próprio Salomão, o salmista, disse que ele andou sobre as asas do vento. Faz dos anjos vento e andou sobre as asas do vento, mas dos seus ministros faz labareda de fogo, labareda de fogo, labareda de fogo, labareda. Mas como assim? Esse tanto conhecimento? Sim, eu tive que beber a palavra do Senhor para vir fazer a exposição do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são carro de Deus. Tem vezes que Deus quer andar num outro lugar e eles carregam o trono. Aleluia! Podem carregar o trono e podem levar ele sozinho. O grande rei. Mas como assim? Ele, Deus, ia ser sim. E você está pensando que sem carro ele não viria, ele não anda, não precisa andar. Oh, aleluia! Deus nos angelou, Mário Bento. O meu sobrinho que está no EJA, está conectado lá na cidade do Quilomoço. Ouviste? O carro de Deus. Eles carregam Deus. Tem vezes que levam trono. Sim. Quando eles foram visitar o profeta Ezequiel, o trono desceu. Aleluia. O trono foi até Jerusalém, até Israel. Desceu Deus sobre as asas do vento. Quando ele visitou Daniel, Davi, para livrar Davi, quando ele estava cercado de Saul, um querubim levou Deus. Ele andou sobre as asas do vento. Oh, aleluia. Saul não apanhou nada, não viu nada. Pá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, sim, mas também a missão dos querubins não é somente para ser o carro de Deus, então, glória a Jesus, o transporte de Deus, mas eles estão lá, aleluia, adorando aquele que vive para sempre, respondendo o amém na adoração que se faz na terra. A terra tem que começar, porque o grande maestro desceu até a terra, o Espírito do Senhor está aqui, glória a Deus, para fabricar o incenso adorante nas narinas de Deus. Não o incenso que era queimado na casa de Deus material. Hoje vocês são a casa de Deus. O incenso é fabricado dentro de ti. Aquilo que Jesus disse. E o Pai procura os tais que o adoram. Em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que seja adorado em espírito e em verdade. Essa adoração que é o incenso adorante. Aleluia, perfeito nas narinas de Deus. Olopipiri. A terra está em pânico. O silêncio, glória a Jesus Cristo, aleluia, está dizendo alguma coisa. Bramiu o leão, quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Ouvistes? São os 4 querubins. Estão lá no trono. Vamos ver a função mais lá em frente. Você vai ver o que é que eles fazem. Vou especificar muito bem. E diz mas, sim, cheio de olhos, por diante e por detrás. Sim, quer dizer que eles podem ver aquilo que os outros não podem ver. Muito mais ainda. Mas ainda assim, eles não têm a omnipresença, nem a omnipotência, nem a omnisciência. Só Deus. Deus é omnipresente, que conhece tudo. Apesar que eles tenham uma capacidade maior que os outros seres criados, por isso você vê que o Lúcifer dá trabalho. Nunca entenderam por que o Lúcifer dá trabalho? Por isso que os outros que ele caiu com ele, ninguém conseguiu lhe maniatar. Mesmo todos juntos, ele lhes venceria. Viu a capacidade aqui?
muitos olhos, com 6 asas. É incrível. Aleluia! Com 4 rostos. Como pode um ser ter 4 rostos? Vês? Mas ainda assim, aleluia, não chega naquele que ele criou. Sabe o que Daniel Paulo fala? Maior glória tem aquele que edificou a casa e não a casa. Se você for numa casa e encontrar uma beleza, aleluia, cada casa no seu lugar, com aqueles vasos, você não vai glorificar a casa, mas você vai dar glória ou honra ao dono da casa. Então quem fez essa maravilha é o Todo-Poderoso. Por isso toda honra e toda glória para ele. E um dia o Lúcifer se enganou e ele pensou que ele era alguma coisa. Aleluia. Foste criado, Lúcifer. Glória a Jesus. E aquele que o criou tem o poder de lhe maniatar, de lhe mansar. E alguém me perguntou por que Satanás continua solta. Será que dá trabalho? Deus não. Não. Deus permitiu que Satanás ainda existisse por você. Deus quer um povo no céu. E o povo tem que ser experimentado, tem que ser tentado, o povo tem que ser provado, tem que entrar como ouro provado, tem que passar na fornalha das aflições, e o diabo foi deixado para fazer isso. Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei a ti, ó Pedro, para que a tua fé não desfalecesse, viu? Ainda continua Satanás a pedir para cirandar os ministros de Cristo. Mas quando eles cirandar, vão brilhar mais do que o ouro. A prova da nossa fé, aleluia, que vai brilhar mais que o ouro. Amém. Mas, diz a Escritura, no versículo 7 diz assim, e o primeiro animal era semelhante a um leão. Ouviu? Aqui nós estamos a ver, parece que só tem um rosto. Mas você vai no livro de Ezequiel, você vai encontrar que eles têm 4 rostos, cada um deles. Sim. O primeiro tinha a aparência de um leão, representando as bestas feras na natureza, na criação. Ouvistes? Um leão. E o segundo semelhante a um bezerro, representando os mamíferos. Ainda bem que eu passei também na escola. Os mamíferos. Bezerro. Vaca. Filho de uma vaca. Sim. E tinha o terceiro animal, o rosto de homem, representando os seres, aleluia, racionais. O homem, a imagem e a semelhança de Deus. Ouvistes? E o quarto tinha a semelhança de uma águia, representando todas as aves, todos os animais voadores. Está aí a natureza. Aleluia! E ele fez tudo para a sua glória. Ouviu? Eles não são animais, mas são chamados de animais. Eles são espíritos, são anjos. São seres angelicais, mas com aparência de animais, aleluia. Mas Ezequiel disse que cada um tem 4 rostos. 4 rostos. Ok, vamos avançar. A mesma aqui também, né? Sim. E os 4 tinham, esse, né? Os 4 tinham cada um de per si 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de noite, nem de dia, dizendo, Santo, Santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Viu? Eles não estão lá para ver defeito, não, porque não há defeito em Deus. Senhor, formoso é. Está a ouvir? Aleluia! Todos os dias, noite e dia. No céu não tem dia e noite, mas para Deus fazer entender os homens, por isso falou noite e dia. Lá não tem noite, o tempo não chega aí. Tempo inferior à eternidade. Mas eles não estão lá para, mais ou menos, olha, calma aí, mas por quê? Não estão a questionar, estão sempre a admirar aquele que é formoso, a sua formosura é incomparável, incomensurável, imutável. Sabe o que acontece? Todos os momentos estão a ver Deus a mudar. Uma coisa nova estão a ver. Estão lá milhões de anos, mas ainda não conseguiram descobrir Deus na sua plenitude. Ainda estão aprendendo. E eles estão admirando e dizem, Senhor, nós te admiramos, ó Rei. Nós te admiramos, aleluia. Estão lá todos os dias para dizerem, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Jesus. O que era, o que é e o que há de vir. Já vos falei a respeito desse mistério. Deus o que era, Deus que é, Deus que há de vir. 3 dispensações. A primeira do que era, já falei, volto a falar, quando não havia criação.
Deus uno indivisível. A segunda, que é a nossa dispensação do que é, da criação, quando Deus criou as coisas, e o que será quando Deus regenerar todas as coisas, quando Deus consumar todas as coisas e destruir tudo, como disse Pedro, os elementos queimando em fogo. Sim, aleluia, e Ele vai criar novos céus e nova terra. E não viu o mar, João. Então, será a dispensação do quê? Depois do milênio. Já nos entendemos aí. Não preciso insistir mais. Viu? É esse Deus que é adorado noite e dia. É esse Deus que é exaltado. Eles estão lá para adorar. Eles estão lá para glorificar, para dizerem santo, santo. Porque é santo 3 vezes. Deus trino, Deus trino, 1 em 3, 3 em 2, em 1. 1 em 3, 3 em 1, Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso ele diz santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso. Ele não falou Deus é Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso é o mesmo Deus, aleluia. Que mistério na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Rei de Israel. Glórias ao Filho de Deus. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, veja só o que acontece no céu. Quando os animais glorificavam aquele que estava sentado no trono, ou que está sentado, ainda está, e ainda estará, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ouviu? Quando os querubins começam a magnificar a Deus, quando os querubins começam a glorificar, os 24 anciãos tiram as coroas, jogam no chão, os tronos, e se prostram. O que é que significa isso? Só para você ver que eles também são adoradores. Não são adorados, não. Em outras palavras, não somos dignos de nos assentarmos no trono, nem tampouco de manter as coroas que nos foram entregues gratuitamente, sem fazer nada. Mas sim, o único que deve permanecer no trono a esta hora é aquele que vive para todo sempre, que criou todas as coisas a si mesmo, para a sua honra e para a sua glória. E eles descem dos tronos e se prostram e começam a dizer: tu és digno de receber glória, ó Senhor, e poder e majestade, porque criaste todo, tu criaste todas as coisas, todas, e as criou por sua vontade e para a sua glória. Amém? Ouviste? Se a verdadeira sinfonia da adoração. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! No capítulo número 5. Não sei se já está no tempo. Não, ainda falta. Só tenho 52 minutos. Sim. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Mistério. Eu vi, segundo João, na mão direta do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. Só que também João viu que esse livro estava selado, tinha 7 selos, bem fechado. E viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Uma pergunta. Quem? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Que livro é terrível. Ninguém, nem no céu, nem na terra, era capaz nem de olhar, nem de... Se até olhar era impossível. Agora imagine abrir, tomar o livro nas mãos daquele que está sentado no trono para desatar os seus 7 selos. Ninguém foi capaz. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem os profetas, nem Abraão, nem ninguém, nem os querubins, nem ninguém. Por que o Lúcifer não bateu as pernas como no dia, glória a Jesus, que foi sentenciado o rei de Israel? Por que não bateu as pernas e dizer: eu? Quando o Senhor reuniu com seu exército e perguntou: quem vai descer a Acabe para induzir Acabe para que ele vai cair em Gileade? Quem? Os anjos todos ficaram mudos. Mas apareceu lá uma sombra negra. Não tem nada a ver com o que eu estou a te falar.
Apareceu uma sombra negra que disse: eu. Antigamente o Lúcifer se apresentava ainda lá, porque o Senhor não habitava na cidade santa, a Nova Jerusalém. O Senhor habitava nos montes de Sião. Aleluia, nos montes de Sião. Você vai dizer: onde é que você encontrou? Você não sabe que a terra é imitador do céu? Deixa eu te falar. Quando os filhos de Israel saíram do deserto e foram para Canaã, onde é que meteram a tenda? Em Jerusalém, não. Meteram a tenda onde? Hã? Não foi em Jerusalém. Em Silo, onde estava o trono de Deus na terra. Silo. Por causa do pecado, Silo foi destruída. Até que veio Davi e levantou Jerusalém. Na verdade, Jerusalém já era um lugar bem escolhido por Deus, porque já estava lá, o próprio Deus habitava lá e era rei, que ninguém sabia. E já estava lá em Salém. Jerusalém já tinha sido escolhido. Sim, depois disto, glória a Deus, a cidade, então o trono saiu de Silo e foi para Jerusalém. E se cumpriu o que iria acontecer na terra, no céu. Sim, mas a Jerusalém da terra é antiga, a nova é do céu. Ela foi inaugurada com a entrada triunfal de Jesus. Deus saiu de Silo e foi para Jerusalém, assim como, aleluia, na terra, o trono saiu de Silo e foi para Jerusalém. Davi levou o trono para Jerusalém, Jerusalém, a cidade amada, e Deus lá no céu mudou do endereço e foi inaugurada. Levantai-vos as portas para que entre o Rei da Glória. E as portas se abriram pela primeira vez e o Rei da Glória entrou triunfante, levando o cativo o cativeiro e deu dons aos homens na terra, até mesmo aos rebeldes, para que neles ele pudesse andar. Ouviu? Então desde aquele dia Satanás já não pode entrar mais, porque está escrito naquela cidade: o anátema não pode entrar, nem um cananita. Mas aí em Silo já houve corrupção, porque ele também saiu lá em Silo. Ele estava lá juntamente com seu exército, que se corromperam. Sim, e o mesmo sangue de Jesus purificou até os vasos celestiais, como está escrito. Ouviu? Tem um doutor, um doutor que está me ouvindo. Ouviu? Oceano, que vai estar a comprovar isso que eu estou falando, está escrito. Sim, os mesmos vasos celestiais foram santificados, consagrados pelo sangue de Jesus. Por isso se chama Nova Jerusalém. E essa aqui é a velha Jerusalém. Aleluia, o átrio. Jerusalém é o átrio que é da Nova Jerusalém. Lá no céu não tem o átrio, não. A cidade toda é o santuário. E o trono é o santo dos santos. Na verdade, toda a cidade é santíssima. Aleluia. Mas não tem átrio no templo, não tem átrio. E no livro de Apocalipse 11 vai encontrar que o átrio é aqui embaixo, que será profanado por 1260 dias pelos gentios, sim, até que tenha cumprido a plenitude dos gentios. Glória a Deus, é necessário que os gentios pisem Jerusalém profana, o átrio da cidade santa. Oh, aleluia! Glória a Deus, amém. Jesus da ressurreição. Presta atenção. Sim, o Senhor mudou de endereço. Saiu do Silo e foi para Jerusalém. Vou vos mostrar. Não, calma aí. Lembra-se quando Jacó abençoava os filhos de Jacó, os seus filhos, e ele os abençoava. E quando chegou na bênção de Judá, o que é que ele falou? Judá, Judá, não vai faltar o legislador no meio de você. Mas ele viu um leão a rugir naquela tribo, viu um leão, mas também viu um cordeiro a ser sacrificado, viu um cordeiro, aleluia, glória, viu sangue, ouviu? E no fim ele disse assim, que de Silo ele viria para congregar os filhos de Israel. Jesus saiu de Silo, mas não voltou em Silo. Sabe, voltou onde? Jerusalém. Jerusalém. O Senhor está ali. Oh, glória. Glória a Jesus. Sim. Ele viria de Silo para vir congregar os filhos de Jacó. E ele veio. E ele cumpriu essa palavra e diz assim, eu não vim senão antes pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, mas os seus o rejeitaram, os seus não o receberam, não o reconheceram, mas todos quanto o reconheceram e receberam, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são nascidos nem da carne, nem de varão, nem de sangue, mas sim de Deus. E o Senhor voltou para os gentios, um povo que não era povo, vai clamar a ti, e tu vais responder, eis-me aqui.
Este é meu povo. Os zambujeiros foram anexados na verdadeira oliveira. E os ramos naturais foram cortados. Eu falava isso a esse judeu brasileiro. Eu falei, foram cortados vossos pais. Por causa da sua incredulidade, Deus não achou fé neles. Sim, os ramos naturais foram cortados. E no lugar enxertou os ramos artificiais, os zambuzeiros, que são vocês, as nações. Mas Paulo também adverte, cuidado, se aqueles que são os originais não foram poupados, se vocês forem incrédulos, se vocês blasfemarem, se vocês o rejeitarem, mais fácil serão vocês cortados do que como foram eles. Bom, mano, é isso que eu quero falar. Mas quando Jesus veio de Silo, veio congregar os filhos de Israel. Mas uma coisa aconteceu quando ele veio de Silo. Ele veio para congregar os filhos de Israel, mas uma coisa aconteceu. Ele foi maniatado, foi capturado. Jesus foi capturado. A arca foi capturada pelos filisteus. Alguém está dizendo, o que é isso? Sim, se deixou capturar. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la. Ninguém tem poder para me tirar. Sim, e assim aconteceu. Ouviu? A arca que foi na terra dos filisteus nos dias de Ofni e Finéias era Jesus que foi maniatado no inferno, mas soltas as ânsias da morte não puderam reter o Senhor e o Senhor inferno, sim, quebrou a cabeça da antiga serpente e se cumpriu a profecia do Éden. A semente da mulher e a semente, glória a Jesus Cristo, da serpente. Inimizade entre a mulher e a serpente. E a semente desse vai te quebrar o calcanhar, ou então o crânio. Tu vais lhe morder o calcanhar e ele vai te ferir o crânio. E assim aconteceu. Serpente feriu o calcanhar do Senhor, mas o Senhor feriu a cabeça da serpente. Viu? É isso que aconteceu na casa de Dagom. Na terra dos filisteus, na casa de Dagom, o Senhor, a arca prevaleceu sozinha e se cumpriu a profecia de Isaías. Dos povos não houve ninguém. Eu sozinho entrei no vale e resolvi o problema. E eu manchei as minhas roupas com vinho tinto de Bozra. E ele quebrou a cabeça do Dagom. Na casa de Dagom, na casa de Satanás. E trouxe aflição no inferno. O inferno não suportou com a presença do Senhor. E todos no inferno gritavam, tira daqui esse homem. Tira daqui, estão os mortos. Sim, todos apanharam hemorroides nas partes secretas. Estão a falar os filisteus. Glória a Deus. E ele não voltou vazio. Sim, glória a Deus. E com muito ouro. A arca voltou com muito ouro. A arca voltou com muito ouro. A arca voltou com muito ouro. Sim, esse Jesus que não saiu do inferno sozinho, mas levou um povo que estava maniatado lá. E tomou a chave da morte do inferno na mão. Aleluia, de Dagom, que é Satanás. Tendo levado cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas ele já não voltou em Silo. A arca nunca foi mais em Silo. Esteve perdida aí no meio. São aqueles 40 dias que Jesus ficou ainda na terra. Quando Jesus ressuscitou, não foi e Filipe descreve isso no livro de Atos, que durante 40 dias se manifestou com provas inefáveis, infalíveis. Mas depois subiu. Sabe quando ele subiu? Foi onde? Foi para Jerusalém, não para Silo. E a arca que saiu da terra dos filisteus nunca foi para Silo. Ficou lá até que Davi foi a buscar. Lá no bosque ele levou para Jerusalém. Mas a primeira vez houve uma falha. Sim, porque Davi pensou que a arca deve ser carregada pelos bois. Sim, os bois não vão marchar nunca. Os bois no evangelho vão tropeçar. Somente os coatitas devem carregar os vasos do Senhor. E coatitas consagrados, como está escrito, o vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos, 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 santificai-vos. Mas os usas vão morrer na caminhada. Vão ser fulminados. Porque vocês querem ajudar Deus? Deus desceu no vale sozinho. Não precisou ninguém. Ele resolveu o problema. E Uza quis ajudar Deus. E Deus lhe matou. Sabe quem são esses? Os pastores corruptos. Os ministros corruptos que pensam que estão a ajudar Deus. Tem que se santificar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Para Jerusalém. Porque nunca voltou em Silo. Esse é Jesus que não voltou em Silo. Mas foi para a cidade santa. E um trono estava estendido. Esse aqui, vamos ver agora esse trono.
Se na primeira adoração dos querubins, dos anciãos, só tinha um no trono, agora você vai ver, ou só adorava um, agora você vai ver que adoram mais o outro. Mistério! Mistério na terra e no céu! Vamos! Glória a Deus nas alturas! O que que... Ai, o livro selado. Vamos ainda falar do mistério do livro selado. Ninguém no céu foi capaz. Mas quem? Quem é que foi capaz? João chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ninguém. E João começou a chorar. Por que João chorou? João achou-se como que todo o seu esforço na terra era em vão. João achou-se que estava perdido. Como quem diz, pá, então como então assim? Eu creio que João se lembrou do seu mestre. E onde está o meu mestre? O meu Senhor. Como então que não há ninguém? Hein? Ninguém que é capaz? Se no céu não tem, na terra não você fala. A terra dos pecadores. Agora veja. E um dos anciãos acalmou João. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem é esse? Jesus. O leão da tribo de Judá. Por que Jesus é chamado leão da tribo de Judá? Por um mérito próprio. Não se esqueça, já vos falei. Ele alcançou o título de leão porque ele alcançou essa dimensão. Existem hierarquias espirituais. Há um dia que eu virei vos falar aqui, plenamente ou claramente. Sim. Até alcançar a dimensão do leão. O vingativo, o rei. Ouviu? Aqui está aquele que venceu. Que venceu. Por que ele mostra que ele é leão? Ele mostra como ele alcançou o título de leão. Venceu. Aleluia! Não foi um derrotado leão, não. Um derrotado leão não teria condições de abrir o livro. Está aqui. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aparece como leão da tribo de Judá, alcançou por mérito, porque venceu os seus inimigos. Se existe leão de Deus, existe o leão do inferno. E sabe quem é o leão do inferno? Satã. E ele quebrou a cabeça, feriu a antiga serpente. Sim, olha naquele dia, olha aí, olha o que Jesus falou. Feriu ele e disse, eu vou vir te quebrar agora, totalmente. Eu te deixo ainda solto para tentar a minha igreja. Mas tu a vira aí. E de Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó. E nesse período, o próprio Paulo diz, aleluia. E o Deus de paz esmagará a serpente. Satanás, debaixo dos vossos pés. Sim, foi feito, vencido e deixada solta. E o diabo estava de joelho prostrado. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvistes? Por isso ele é leão. Porque nasceu na tribo de Judá. Como se diz ter nascido na tribo de Judá? Através de José. José, o filho de Davi. E Davi era judeu, da tribo de Judá. Por isso a insígnia, nem mesmo os judeus sabem por que a insígnia da tribo de Judá era um leão. Eles só sabem, não, Jacó falou que o leão poderia se levantar nessa tribo. Oh, Judá, tu serás como um leão. E eles dizem, olha... Não, mas esse leão que Jacó falava, Jacó tinha profetizado, falava de Jesus Cristo que viria de Ciro. É esse leão que o profeta, então o adivinhador, o adivinho Balaão falou. Eu ouço no meio desse povo, aleluia, o rugir de um leão, o rugir de um rei. Eu ouço a voz de um rei. Não era Moisés o rei que ele se referia. Estava a falar, eu estou a ouvir a voz de um rei no meio desse povo. Quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo, e ele ouviu o rugir do leão lá, porque Balaque levou Balaão a subir no monte mais alto para ver o arraial todo de Israel que estava. Quando Balaão espertou o arraial de Israel, não somente viu as tendas dos israelitas, muitos vão dizer essa é a mensagem mais terrível que eu já ouvi, não, e outras também, não somente ele viu o arraial dos filhos de Israel, ouviu a voz de um leão que rugia no meio deles, e ele disse, Balaque, não adianta, no meio desse povo, eu ouço a voz de um leão, eu ouço a voz de um rei, esse rei que se manifestou, mas os seus não reconheceram, o rei Jesus, o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Coitado de Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. O leão entrou em Jerusalém, mas os moradores de Jerusalém disseram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas ainda bem que lhe crucificaram, porque é a riqueza, é a riqueza, é a riqueza dos gentios e deles mesmos também. Sim, a queda de Israel é riqueza para as nações. Vamos, diz mais a Bíblia. Aleluia, glória a Jesus. Sim, ele é o único que venceu. Quer dizer que aquele desafio que estava aí no céu, somente um que vencesse os poderes das trevas é que seria capaz para abrir esse livro. E ninguém. Todos foram derrotados. Moisés, aleluia, não entrou na cidade. Não entrou na cidade. E foi vencido por o diabo Satanás. Porquanto o diabo incitou Moisés. E Moisés, aleluia, tomou a glória de Deus. E Deus disse assim: porquanto você não me glorificou no meio da congregação, não vais entrar. E Moisés chorava: leva-me, 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 leva-me para a terra. Deus falou: não me fala nesse assunto. Mas Moisés não foi para o inferno. Aliás, Moisés é um mistério na terra. É um mistério. Glória a Jesus. E o Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta como eu. A ele ouvireis. Jesus de Nazaré. Amém? Então foi ele que venceu a morte. Que foi para o inferno e subiu. Solta as asas da morte, não puderam reter o Senhor. E venceu o imperador da morte. Sim, aquilo que Davi fez era simbólico. Davi simbolizava Cristo e Golias, Satanás. Uma pedra da cabeça. Aleluia, glória a Jesus. Agora veja, está a dizer ainda a Bíblia que o único que tem poder de tomar o livro para desatar as suas, ou então os 7 selos. E olhei esse que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Veja, o leão agora aparece como cordeiro, para mostrar como ele venceu. Como o cordeiro que tinha sido morto, ou então como havendo sido morto. O quê? A morte de Jesus que deu vitória. Os céus, oh glória a Deus, e a terra, claro. E tinha 7 pontas e 7 olhos, sim, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quer os 7 Espíritos, 7 olhos, quer as 7 pontas, representam os 7 Espíritos enviados a toda a terra, ouviu? Tinha 7 olhos esse cordeiro e 7 pontas, que são os 7 Espíritos enviados a toda a terra. A manifestação do Espírito do Senhor. Glória a Jesus. Pois o mesmo Espírito Santo é Espírito de Jesus. O Espírito do Filho de Deus. Se o Senhor, quando esteve na terra, ele ousou em dizer: eu e o Pai somos um. O Espírito Santo na terra, ele ousa em dizer: eu e o Filho somos um. Aleluia. Quem pode entender os mistérios do reino? Sim. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Tomou o livro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Aleluia. E veio Russell e as suas falsas testemunhas de Jeová e é dizer que Jesus é digno de ser adorado. Se você é inferior aos anjos, você sabia disso? Nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos, mas ainda assim de honra e glória fomos coroados. Esse é Jesus que foi feito menor que os anjos. E Jesus se fez homem. Por isso ele não se envergonha de te chamar meus irmãos. Eu cantarei louvor na congregação. O teu louvor, ó Deus, no meio dos meus irmãos. Aleluia! O filho primogênito, o mano mais velho. Glória a Jesus. Agora veja. Todos se prostraram diante do cordeiro. Querubins, 24 anciãos. Aleluia. E todos eles tendo harpas e salvas de ouro. Por que salvas de ouro?
cheios de incensos que eu falei. A adoração, a oração, o louvor da igreja, das orações dos santos. Quais são os santos? Esses santos não são os beatificados pela Roma. Quem é o santo? O santo é aquele que anda em santidade, que ama o Senhor Jesus. O nascido de novo é santo. Não é santo lá da Roma, Santa Catarina, aquelas prostitutas aí. Os católicos me odeiam terrivelmente. Também chamam o maluco de Angola. Hã? Esses marionetas aí que me chamam de maluco. Bento XVI nunca me chamará de maluco, porque ele me conhece quem sou eu. Ele sabe como eu lhe destornei. Francisco nunca vai me chamar de maluco. Aleluia! Ouviu? Não é Santa Catarina, nem a Santa Teresa, nem o Santo Carol, nem o Santo Paulo, nem o Santo não sei quem. Santos são todos os salvos. E aqui está falando a uns salvos que já entraram na glória, porque está falando de salvas de oração dos santos. No seu tinham salvas cheias de incenso. Eu vos falei do incenso odorante, que é a oração dos santos. Ou então as orações dos santos. Estava lá naquelas salvas. Se prostraram diante do Cordeiro. E tinham as orações dos santos nas suas mãos. As orações chegam a eles, a cada ancião daquela hora. E eles entregam aos fins. Porque o altar, glória a Jesus Cristo de ouro, que estava na casa de Deus, ou então no tabernáculo, está ao lado do trono. Porque no tabernáculo o trono é a arca, é lá onde estava a arca. O santo dos santos é o trono. E veja, quem entende a Bíblia vai estudar o tabernáculo. E você vai ver que o altar de ouro está à direita do trono, à direita do trono, ao lado do trono. Sim, por isso em cima da arca tinha lá aquela tampa com 2 querubins. Sim, uma alegoria. Eu vejo 4 no céu, mas aqui só apareceram 2. A Moisés lhe foi dito: faz 2 querubins de ouro. Por que ouro? O ouro representa o espírito, a madeira, a carne. Mas eu vejo a arca de ouro e madeira. Jesus homem, Jesus Deus. Jesus homem, Jesus espírito. Como está escrito, o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E tinha as salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos. Para quê? Para apresentar ao Todo-Poderoso. Mas já vos falei, as orações, o incenso não era queimado no Santo dos Santos. O incenso não era queimado no trono, onde estava a arca e a tampa com os querubins. Não, o incenso era queimado no altar de ouro, à direita do trono. E mesmo lá onde Zacarias se deparou com Gabriel, à direita do altar, porque ele estava a queimar o incenso na hora do incenso. Aleluia! Ouviu? E tem lá os serafins, não querubim que Zacarias, aliás, Gabriel seja um serafim. Zacarias, aliás, o Gabriel veio buscar as orações e responder às orações de Zacarias. Mas eu vejo os serafins que são especialistas, glória a Jesus, no altar de ouro, onde se queima as orações do povo do Senhor, onde se queimava o incenso, e hoje, agora esse incenso são as orações. Estão aqui, não inventei nada. E eles entregam a eles, e eles colocam nesse altar. E quando o incenso era queimado, saía fumo. E eles saem em forma de fumo. A glória. Aleluia. E vão para o trono, glória a Jesus. Volta onde saiu. Já refinadas, né? Queimadas no fogo do altar. Oh, aleluia. Por isso Jesus falou que o Pai procura Deus Espírito. Importa os que o adoram, adorem no Espírito e em verdade. Que maravilhas acontecem no céu. Ouviu como você, aleluia, faz estremecer o céu. Corações aqui na terra. O quão valioso você é. E não estou te dizendo que sem você Deus não vive. Deus com ou sem adoração, Ele é Deus. Mas Ele estabeleceu isso, como nós vimos aqui, segundo a sua vontade, para a sua glória. E eles saem do altar de ouro, aleluia, do altar do incenso, e voltam para as narinas de Deus. E assim significa a oração foi ouvida. E está em condições para ser respondida.
Muitas orações não chegaram nas narinas de Deus. Por causa da poluição, do pecado. Aleluia! Estou feliz, Kevin Dias Silva. Ouvistes? Quando a oração chegar, aleluia, nas narinas de Deus, significa está consumado. Custa o que custar, a resposta virá. Importa somente continuar como continuou o pai Abraão e era fortificado na fé, dando glórias a Deus. Espere no Senhor. Depois de haver feito a vontade do Senhor, precisas de paciência. Precisas de paciência, porque o que há de vir virá, não vai tardar. E se tardar, você deve esperar. Certamente virá, porque o meu justo vive pela fé. Ouviste? E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro. Quem? O Cordeiro, o leão da tribo de Judá. E de abrir os seus 7 selos. Cantavam. Vocês querem cantar para os homens aqui na terra? Ouviu? Aí só se canta um, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. E por que você fala um? Sim, ele é um. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Já falei disso aqui. E eles reinarão sobre a terra. Quando? No milênio, não agora. Vocês querem reinar na terra? Quem que te diz? Levantai-vos e andai, porque não tereis paz aqui, por causa da corrupção que destrói grandemente. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, tereis recompensa sim, 100 vezes mais, mas com perseguições. E como alguém que está a ser perseguido vai reinar? Estou a ver aí porque, o deputado fulano, no meio dos seus inimigos, deixa ainda a levantarem perseguição contra a igreja, se ele não vai negar esse Deus até que ele não conhece. Vão lhe dizer, aqui se você vai continuar a ser deputado, se você negar esse Jesus. Primeiro não conhecia Deus. Não estão lá em nome de Deus. Aleluia! Não, reinaremos na terra com o Senhor. O reino do Senhor ainda não se manifestou na sua forma plena, física. Ainda estamos no reino sombra, no reino no espírito. E o reino de Deus está entre vocês, sim, no espírito, para salvar, para congregar os filhos desavindos. Mas depois virá da forma literária. No milênio. Ouvistes? E eles cantavam. Não aos anjos, nem aos querubins, nem aos serafins, nem a arcanjos, mas aquele que venceu, que tomou o livro, que morreu e venceu e comprou os homens, viu? Com seu sangue comprou homens de todas as tribos, nações, línguas, povos, para serem sacerdotes e reis. Sim, pois está escrito, e eles o venceram pelo sangue de Jesus, pelo testemunho da sua palavra. Mas uma coisa que a igreja não faz, fala esses dois itens. E eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. Terminou aí. Não é que não citam o outro, mas não fazem. E não amaram as suas vidas até a morte. Sem o sangue, ninguém vence o diabo. Sem a palavra, ninguém vence o diabo. Mas também, mesmo com a palavra e com o sangue, se você amar a sua vida, ele vai te derrotar. E não amaram as suas vidas até a morte. Não te esqueças. Aquele que quiser vir após mim, deve se negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e deve me seguir. E a cruz, já vos falei, só termina com a morte da pessoa, com o descanso, com o sono, com o dormir do crente. Enquanto estás na terra, pode ser um velhinho gagá de 90, 100 anos, você está com a sua cruz. Estás vivo? Aqui nesse mundo, tens de carregar a cruz. Se queres entrar no céu, se queres vencer o diabo. Sem a cruz, ninguém vai vencer o diabo. E essa cruz é que é não amar a tua vida. E quem não ama a sua vida, vive uma vida de renúncia. Renunciar o quê? O mundo. No mundo tereis aflições, mas você não deve amar o mundo. Eu venci o mundo, e os que amarem o mundo são inimigos de Deus. E Deus vai destruir os seus inimigos. Olha, presta atenção. E diz mais, tem que terminar. Vão reinar sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, ouviu?
ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares. Ouvistes? Não somente os querubins, os 24 anciãos, e os milhões e milhões de anjos, que com grande voz diziam: diga o Cordeiro, todo o céu. É incrível. O céu todo naquele dia se prostrou. E como tem se prostrado? O céu todo para adorar o Cordeiro que venceu. Digno Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Tudo. Teve que morrer para receber isso. E isso se aplica também na terra. Se você não morrer, se o animal não morrer, não presta para nada. Isso que Jesus falou. Se o sal não dar sabor, para nada aproveita. Se a árvore não der frutos, vai ser cortada. Aqui na terra se aplica isso também. Queres honra? Quem honra os homens é Deus. Não buscais a honra dos homens. Jesus disse: eu não busco a honra dos homens, mas daquele que me enviou. E o Pai só honra aqueles que lhe honram com as suas vidas. Mas se eu vos ensinar a honrar a Deus com dinheiro, vocês honram a Deus com dinheiro, mas nunca honraram a Deus com as vossas vidas. E essa honra é falsa. Essa adoração é falsa. Aleluia, lábios enganadores, mentirosos. Jesus disse que sim, vocês me honram com os vossos lábios, mas vossos corações estão longe de mim. Deus aceitou a oferta de Abel, porque aceitou primeiro Abel. Abel e a sua oferta, Caim e a sua oferta foram rejeitados. E você deve ser essa oferta. Apresenteis a Deus os vossos corpos como oferta, sacrifício, glória a Jesus. Então, milhares e milhões se prostraram e adoravam o Cordeiro, que com grande voz diziam: tu és digno, ó Cordeiro, porque foste morto e porque você venceu. Essa morte que está a ver assim é que deu vitória plena e total. Que alguém tinha que morrer para vencer a morte. Assim como Davi matou Golias com a espada de Golias. E a espada de Satanás é a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Viu? A espada de Satanás e a morte. E assim como Golias matou Golias, aliás, Davi cortou Golias com a sua espada, Jesus também venceu Satanás com a sua espada. E por isso vai se cumprir a palavra de Deus no final de todos, no final dos finais. Tragada foi a morte da vitória. Mas a vitória já aconteceu. Aí quando a morte for destruída, quer Satanás como morte e o inferno estão de pé, mesmo sendo vencidos, para que você também os vencesse através da vitória de Jesus. Sem essa vitória ninguém venceria a morte, nem o inferno, nem o pecado, nem Satanás. Ouviste? E agora? Veja, glória a Deus. E eles clamavam: oh, tu venceste, tu morreste, tu ressuscitaste, e agora foste coroado pelo Pai. O Pai te deu sabedoria, o Pai te deu poder, o Pai te deu riqueza, o Pai te deu força, o Pai te deu honra e glória, e foi exaltado soberanamente, para que no nome de Jesus todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. E Ele jurou: juro pela minha vida, todo joelho vai se prostrar diante de mim, toda língua vai me adorar. É isso que você está vendo aqui. Recebeu poder e glória. Sim, para terminar, glória a Jesus. Sim, aleluia. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra, ouviu? Até na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, diziam, ou a dizerem, ao que está sentado no trono, Pai, e ao Cordeiro, o Filho, sejam dadas, aí já fala no plural, sejam dadas ações de graças, adoração, louvor, honra. Eu honro os que me honram, para que sejas honrado, dá honra a Deus, mas não com lábios, de coração. Glória, adoração, louvor, exaltação, aleluia. O perfume é suave,
Muito mais que o perfume da Maria Madalena. É o perfume que você deve produzir dentro de ti para chegar nas narinas do Cordeiro, para ele se alegrar pelo seu trabalho. E tu verás o seu trabalho e tu vais te alegrar. Eis-me aqui com os filhos que tu me deste e eu vou te cantar na congregação dos meus irmãos. Eu te louvarei, oh Deus. Aleluia! Vou terminar já. Minha mensagem já terminou. Sim. E ao que está no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder. Aleluia. Viu? E majestade para todos sempre. Quem contará os anos da sua vida? Diz o salmista, o profeta. Quem? Quem vai contar os anos da sua vida? Aquele que foi cortado na terra dos viventes, mas ele ressuscitou e para nunca mais morrer. Oh, e o profeta, o Espírito de Jesus que estava no profeta, fez a oração e diz assim: Deus, não vais permitir que a minha carne veja a corrupção, e nem tampouco vais deixar minha alma no inferno. E assim a carne de Jesus não viu a corrupção e a alma de Jesus não permaneceu no inferno. Solta as ânsias da morte e ele ressuscitou no terceiro dia. Quem vai contar? Quem? Os anos da sua vida. Ele já não morre. Sim. Foi crucificado na fraqueza e exaltado em vigor, em glória. Aleluia. E aí diz mais assim. E os 4 animais diziam, viu? Falei isso no princípio. Toda criatura do céu e da terra adora e os 4 animais respondem amém. Agora vamos para a igreja. Quando a igreja está adorando na terra, ouviu o que acontece? Os céus também adoram. Os 4 animais respondem a adoração em espírito e em verdade da igreja. Amém. E na hora, os 24 anciãos se prostram. Olha a sinfonia, essa cronologia. Aleluia, os céus e a terra. Por isso Jesus disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia, o incenso se fabrica agora, aleluia, aqui na terra, dentro de você. Tem que enviar lá no céu. Ouvistes? E assim, glória a Deus, os 4 querubins, os 4 animais viventes respondem à adoração da igreja. Amém. Está consumado, está cumprido, está consumado. E os 24, glória a Jesus, fazem aquilo que eu já vos falei. Saem dos seus tronos, se prostram, colocam as suas coroas no chão e começam a adorar aquele que vive para sempre. Isso não foi somente ontem, hoje. E amanhã e para sempre. Porque Ele é digno, o Senhor dos exércitos, para ser adorado. Vistes como a terra faz o céu adorar? Vistes como a terra influencia o céu para adorar? E todos se prostram na cidade, em resposta à adoração da igreja viva, não as bolotas dos porcos e a sinagoga de Satanás. A adoração dos pecadores não chega no céu. Por isso ele rejeitou e ele disse, nem em Jerusalém, nem no monte vocês vão adorar o Pai, mas sim, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque vós adorais o que vocês não conhecem. Ao Deus desconhecido. Você não conhece a Deus, como você vai lhe adorar? Vai lhe adorar na carne. Não somente na carne, na mentira. Com uma vida poluída, está a dizer santo, santo, santo. Não, isso não entra no céu. Somente os remidos, os lavados, os santificados que foram comprados com sangue, constituídos para o Pai, sacerdotes e reis, esses abrem a boca para influenciar o céu. O céu fica inundado, porque o céu todo, que já vos falei, é santo dos santos. Sim, tudo é santo no céu. Não tem átrio. Aleluia! E a fumaça que sai do altar cobre todo o céu, toda a cidade. Ouviu? A fumaça da adoração do louvor que sai do altar de ouro, que veio da terra, claro, ele cobre toda a terra, todo o céu. E não pensa que é para eles cheirarem, só para Deus. Moisés disse, Deus falou a Moisés, ninguém pode ter esse incenso na sua casa. Aí daquele que queimar incenso na sua casa vai morrer. Se for encontrado naquele tempo no deserto, se um homem fosse encontrado com incenso, lhe matava. Estava morto, porque esse aqui
a glória de Deus, pois está escrito: minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Mas vocês estão a dar a glória de Deus a outros, e por isso vocês vão ser punidos. Ó terra, por isso você está vendo as catástrofes, as calamidades, por causa da adoração aos deuses. Vossos cantores gospels, estes adoram a si mesmo, e vocês lhes adoram, e tomaram a glória de Deus. Minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor aos demônios. Viu? Vocês estão aí a adorar Maria? Santa Maria, Santa Maria. Ele disse que a minha glória não darei. Quem entrega a glória dele aos deuses, aos santos, aos poderes das trevas, aos demônios, às imagens de escultura, aos políticos, aos cantores, aos profetas, pastores, ele vai perecer. Porque o amigo dele não lhe glorificou nas águas de contenda de Massai Maribá e não entrou na cidade. O amigo dele. Meu servo Moisés está morto. O servo, a bezerra do Senhor, o escravo de Deus, morreu porque tomou a sua glória. Não lhe glorificou. E não pense que Moisés o fez conscientemente. Por cada ira. Mas ainda assim, nem com a ira Deus lhe poupou. Ouviu? Porque Moisés ficou irado e disse: seus rebeldes, está aqui a água que eu vos dei. E bateu a rocha 2 vezes, profetizando a incredulidade dos filhos de Israel. Seus incrédulos, na primeira batida vocês não vão crer. Na segunda batida vocês vão se render. E eu vejo Israel, aleluia, a se posicionar para adorar aquele que vive para todo sempre, para que se cumpra a palavra que ele prometeu a Jerusalém. Oh Jerusalém, vocês não vão me ver mais até que venha o tempo em que vocês reconheçam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sim, eles vão reconhecer isso. Vão reconhecer para lhe adorar. Se na primeira batida não lhe adoraram, não aceitaram, lhe rejeitaram, é necessária a segunda batida. A rocha que foi rejeitada pelos edificadores. Sim, glória a Jesus. Esse é Jesus. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas foi posta pelo Senhor para a salvação. E isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ai daquele que cair em cima dessa pedra, vai ficar em pedaço. Brinca com essa pedra, e a pedra te cai em cima, você vai virar pó. Jesus é a pedra que foi rejeitada. Sim, aleluia. Se o servo dele, a sua bezerra, o seu servo, não entrou na terra prometida, porque ele tomou a sua glória, vós não me glorificaste no meio do povo, nas águas da tenda, em Massai Meribá, vocês não me glorificaram. Moisés não fez porque queria, porque ele ficou irado. Seus rebeldes, está aí água que eu vos dei. Deus disse: você lhes deu. Você está a tomar a minha glória, você não está a me glorificar. Não vais entrar, não, por favor, mostre-me aquela linda terra, ai, aquela rocha aí do Líbano, eu vejo o Líbano, eu vejo, e Deus falou: cala a boca, não me fale mais no assunto, desce e morre, vai preparar Josué, depois sobe outra vez para morrer. Não quero mais ouvir no negócio. E Moisés se aquietou, aleluia. Prova de que até Satanás perseguiu o corpo dele. Satanás queria tomar o corpo de Moisés. Mas Deus teve que enviar o arcanjo Miguel para vir contender com o diabo. E o repreendeu em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor te repreende, Satã. E vocês estão a dar a glória dele a outros deuses? A criação? Vocês, em vez de adorarem o Criador, estão a adorar a criação. Perdido estás. Maria é uma criatura. Satanás é uma criatura. Em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que o adoram. Assim. Aleluia. Para influenciar o céu. Para inundar o céu com a glória. Oh, aleluia. Para alegrar o coração de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. E Ele fez todas as coisas para a sua glória. Estabeleceu isso. É uma regra. E ninguém pode indagar nem questionar. Estava a falar com uma senhora. Ela é fiel. Quer dizer, aquelas perguntas de querer prender. Ela é nossa irmã, graças a Deus. A irmã Ivone. Não tem nada de incredulidade nela. Mas eu sei que ele me pergunta para querer saber. E ele me falou: calma aí, mas tem que se pôr lenço na oração e louvor. Então, todas as igrejas estão erradas. Só você que... Todas as igrejas estão erradas. Eu falei, diz a todas as mulheres para vão para o inferno se eles não obedecerem a Deus.
Diz às mulheres que estão a questionar Deus que se preparem para ir para o inferno se eles desobedecerem a Deus. Glória a Deus. Ouviste? Vocês querem indagar Deus? O que Paulo falou? Quem és tu? O barro. Porventura o barro, o vaso. Primeiro você barro, foi feito um vaso, e depois querem indagar ao oleiro. Por que me fizeste? Disse, quem és tu, ó vaso, ó barro de vaso, para indagar aquele que te fez? Aqui está a lei, os estatutos, e acabou. E o povo tem que andar nos estatutos. E não ficar mais calma, porventura Deus, começa a questionar e depois continuarás a questionar no inferno. No inferno, eles continuam a questionar. Como paramos até aqui? Mas é por causa mesmo só disso mesmo me levou aqui. Todo pecado é iniquidade. E toda iniquidade é pecado. Nós somos servos e o servo deve fazer a vontade do seu Senhor e acabou. É Ele que é o caminho e não vocês. Ai dos outros caminhos. Estão perdidos. Nenhum tiro, nenhum ponto, nenhum tiro, nenhum jota vai se omitir na sua palavra. Tudo tem que ser cumprido. Agora, é verdade. Não se esqueçam. Ele conhece as fraquezas humanas. Por isso ele continua ainda a interceder. E o seu sangue para dar oportunidade e para perdoar aqueles que se arrependerem. Mas se vocês continuarem a dizer como pode, quando vocês eram bastardos, quando vocês eram ímpios, quando vocês eram cegos, quando vocês não conheciam a verdade, sim, andavam sobre a potestade do ar, sobre o curso desse mundo. Agora que vocês vieram para a luz, em vez de obedecerem à luz, ainda querem indagar. Não, calma aí, será? Aí, isso é vaidade e vaidade mata. Vaidade é pecado. E ele disse, quem se envergonhar de mim, eu também vou lhe envergonhar naquele dia. Quem me rejeitar, eu vou lhe rejeitar. Arrependam-se, ó terra. Com ou sem adoradores, com ou sem povo, com ou sem criatura, Deus é Deus, Deus é Deus, não depende de ninguém. Por isso Paulo disse, quando vocês enfraquecerem, pense que Deus vai enfraquecer. Quando vocês o rejeitarem, pense que ele vai se rejeitar a si mesmo. Não, ele continua fiel. Continua com seu vigor. Se tornaram incrédulos, ele continua fiel. Não muda. Ai, nós não te aceitamos. Lembra-se da parábola do homem que, glória a Deus, e deixou trabalhadores para fazerem trabalho para depois vir buscar os trocos, como diz o pastor Paulo, os seus trocados. E ele foi, depois disse, voltarei para vir buscar os meus trocados. Mandou os seus mensageiros e vieram os seus servos, vão lá buscar os trocados. Chegaram, mataram, jogaram fora, apedrejaram-nos, mandou outro grupo, fizeram o mesmo. Mandou outro, fizeram. E ele disse, agora mandarei o meu filho amado. Talvez assim terão respeito dele. E o pior, né? Quando lhe viram, disseram, agora sim. Aqueles que nós matamos não são os herdeiros. Eis aqui o herdeiro. Vinde e matemo-lo. E a herança será nossa. Pegaram, lhe arrastaram fora da vinha e lhe mataram. Esse é Jesus, o herdeiro, o filho. E o que o Senhor fará? Vai vir incendiar a cidade, matar os maus, porque lhe rejeitaram, não lhe deram frutos da sua vinha, e vai entregar a vinha aos outros. Isso é Israel. Por isso, Herodes os matou. Aliás, quem? Primeiro César os matou, o Augusto. O Papa lhes queimou. O Hitler lhes perseguiu. A sua cidade foi incendiada. Entregou o reino a outros, às nações. E ai das nações, se vocês não aproveitarem esse tempo que se chama hoje, o tempo da graça. Por isso, você está a ver, os povos estão a chorar, a sofrer, a Índia está de rasto. Onde estão seus deuses? Vou repetir. Onde estão os deuses da Índia?
para livrá-los. Deus abençoe todos vocês. Sexta-feira, vamos continuar com a abertura dos primeiros selos, ou então dos primeiros 6 selos. É uma expectativa muito grande. Convida todo mundo. Diz a eles que o livro que estava selado foi aberto. Não estou a falar do livro selado na mão do Todo-Poderoso. Estou a falar os mistérios que estiverem cobertos. Faltou homens para buscarem, para poderem. Eu não sou o primeiro. Já houveram homens que estão a falar o que eu estou a falar. Eu mesmo já me deparei com homens a dizer, sim senhora, sim senhora. Graças a Deus, mas esse é o meu tempo. Diz aqueles que estão a chorar, uma me falou que tem medo, até disse, tinha medo, agora já posso ler o Apocalipse. Estava com medo, associado ao terror, quando acontece uma situação, uma catástrofe, até as televisões dizem, o Apocalipse entre nós, e o povo anda com medo do Apocalipse. Avisem as pessoas, até pastor, você não consegue pregar o Apocalipse? E se você abre, só vai pregar lixo, sujidade. Manda vir aqui para vir aprender. E eu quero ver os mestres desse mundo para contestarem. E dizer, ele não explicou bem. Sei lá, estabeleceu. Sim. Luquebe Marta, irmã Lúcia, é o mesmo nome no YouTube. Sim, glória a Jesus. Glória a Jesus, está na hora. Eu quero fazer oração para aqueles que estão doentes. Essa palavra do Senhor é sabedoria do alto. E a sabedoria do alto é seguida da demonstração do Espírito do poder. Ou então, se nós pregarmos a verdadeira palavra de Deus, Ele prometeu, e estes sinais seguirão, aleluia, aos que crerem, em meu nome vão expulsar demônios, vão curar os enfermos, impondo as mãos sobre os enfermos. É isso que vai acontecer. Eu vou impor as mãos sobre você pela fé, e você vai receber cura. Eu vou expulsar os demônios, não importa qual seja a sua enfermidade. E eu vou pedir a Deus também para vos abençoar financeiramente, porque a crise é muito grande na terra. Desempregos, miséria, mas o Senhor já me advertiu, me mostrou isso antes que houvesse crise. E a crise é de 12 anos, ó terra. 12 anos de crise. 12. Ainda não viram crise? Ainda não. Mas Ele prometeu-me que o meu povo vai prosperar. Ó Deus, lembra-te da palavra que Tu me deste, Senhor. Você que está desempregado, creia na palavra e na oração. Lembra-te da palavra, Senhor, que o Teu povo prosperaria em meio à crise. Tu me mostraste 12 anos de crise, 12 anos de uma crise sem precedências. Uma crise sem precedentes que poderia assolar a terra, em especial Angola, em particular Angola, no geral a terra, em particular Angola, e que o Teu povo prosperaria. Ó Senhor, confirma a Tua palavra. Prospere essa pessoa, Senhor. Eu sei, a Tua palavra é verdade, é Teu povo, mas essa pessoa ainda não é Teu povo, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Ele está se esforçando para ser do Teu povo. Ajuda essa pessoa. Mostra-lhe um milagre, um sinal. Abre a porta. Tira, Senhor, esse demônio tranca-rua, esse antiprogresso, essa miséria que está assolando a fome. Oh, Senhor, Tua palavra diz que os filhos de leão passam necessidade e fome, mas os Teus filhos jamais passarão fome, oh Senhor. Oh Deus da nossa provisão, responda-me, 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 para que esse povo saiba que Tu me enviaste, oh Deus, e que eu sou Teu servo. Responda-me. Sim, assim como Elias disse, senão pela minha palavra, não vai cair chuva nem orvalho. E eu também digo, senão pela minha palavra, não vão acabar as catástrofes na terra, senão até 2029. Desafio a terra toda. Israel foi ajudado, só foi 3 anos e meio, mas desta vez é 12 anos. É pena, é pena, é pena. Mas o verdadeiro amor não vem com pena. Se o ímpio não se converter, está morto. Senão pela minha palavra, resistam isso. Senão pela minha palavra, não vai haver orvalho na terra, não vai cair orvalho na terra nem chuva, senão na igreja da salvação de todas as nações.
Poderoso Deus. Já começaram a cair as primeiras cotas. Você quer o bebê? Tens que entrar. Senão, pela minha palavra, não vão ter que acabar as catástrofes na Terra até 2029. Brincaram com Deus, né? Senão, pela minha palavra. Aleluia. E eu tenho que fazer um bom combate. Bemba Domingos. Como está quente, meu pai. Não pare, continua, papai. Até de manhã. A sede é muito grande. O povo não quer sair. Viu o que o irmão Bembe, a irmã Bemba está a dizer? Deve ser moçambicana ela. Moçambique está em chama. Não pare. Estamos aqui até de manhã. A recarga está acabada. Estão indo na rua correr para ir comprar recarga para meter. Aqueles que colocam recargas, como eu, assim no telefone. Ouviste? Tem que se preparar antes de que põe uma boa recarga. Bom, mas eu sei também, muita gente não tem condições para comprar boa. Então, para que os outros não percam essa oportunidade, esse privilégio, por faltou condições, então todos vamos ter que parar, não? Vamos nos compadecer dos outros. Sexta-feira agora, nós estaremos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Deus abençoe. Pai, cura os que estão infectados agora. Qualquer doença. Oh, Senhor. Leve essa mensagem até na Índia, Senhor. Não entendendo quando eles se depararem somente com essa imagem e começarem a curar. E assim eles vão se comunicar. Tem um vídeo na YouTube, mesmo você não entendendo, não sei qual língua, porque também os portugueses já estiveram lá, ó Deus. Eles não entendem o português. Não entendem, mas pelo menos já ouviram falar de português. Porque o que veio descobrir Angola estava para ir na Índia, ó Deus. O Diogo Cão. Oh, Senhor. Eu não oro para o Senhor retirar o coronavírus da Índia e da terra, porque o Senhor não vai retirar. Mas que o Senhor traga as pessoas para ti, através dessa pregação, ó Deus, para receberem a cura. Oh, Deus. Deus, hoje fiquei muito feliz com uma jovem que era perturbada. E ela entrou para ver viu o vídeo, como não tinha recarga, e depois desligou o telefone. Mas mesmo assim disse, mesmo não recebendo oração, mas nunca mais me atormentaram desde aquele dia. Oh Deus, é essa obra que estás a fazer. Uma menina disse que era atormentada com os maridos da noite, pesadelos, perturbação. Minha, lá no bairro da Sapu. E ele falou na sua tia, se ainda não tive contato com ele, nem orou para mim, já posso me sentir, mas agora imagine. Senhor, faça isso, Pai. Sei que sempre fizesse isso. É só se depararem com essa mensagem. Os doentes que olharem para a minha cara vão ficar curados. É para lhes incentivar a crerem na palavra assim, que eu estou pregando. É só olharem para meu rosto. É só olharem para esse rosto de um homem feio, um maluco, como ele me chamaram Deus. E eles vão receber a cura. O homem que está à beira da morte. Se lhe mostrarem esse vídeo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Oh, tu foste levantado, filho de Deus. Sim, quem olhar para ti vai ser curado. Sim, quem olhar para a minha imagem estará a olhar para ti, porque eu fui enviado por ti. Alguém vai ficar curado sem olhar em minha imagem. A partir de hoje, Deus vai ajudar as pessoas, principalmente os que têm coronavírus. É só olhar para a minha imagem, minha fotografia, vai ficar curado. Deus vai confirmar isso, porque está escrito na sua palavra, Ele confirma a palavra dos seus servos, dos seus mensageiros. Confirma, Pai. Assim como tu confirmaste a palavra de Elias no Monte Carmelo, e o fogo caiu, confirma, responda, meu Deus, responda-me, para que todos saibam que eu sou teu servo, e que tu és o meu Deus, e que tu me enviaste para fazer essas coisas. Responda, meu Senhor, e começa a curar agora, começa a libertar os cativos, começa a libertar aqueles que estão em prisões, começa a resgatar os prisioneiros, começa a destruir as fortalezas de Satanás, começa a quebrar as muralhas do diabo,
Recebam a libertação, recebam a cura, recebam o livramento. Recebam! Glória a Jesus. Oh, aleluia. Pode arrancar essa máscara. Ou então essa não sei como é, essa botija. Arranca isso. Você não precisa disso. Receba agora. Volta a respirar. Agora! Aleluia, amém? Se tivesse só a fazer grito só, barulho, então seria barulho. Deixa eu vos contar um testemunho. Acabei a live e uma senhora ligou para minha esposa. Já. Coronavírus, sem respiração. E eu falei, aquieta-te. E aquilo voltou. Pá! Falei, pai, voltou a respiração. Ouviste? Assim como eu falei, como aconteceu. Se alguém estava a me ver, estava com a situação, não importa se está na Índia, se não entende português, se é angolano, se é brasileiro, se é moçambicano, se é britânico, se é russo, se é chinês, não importa. Glória a Jesus. O tempo está cumprido. Os testemunhos estão a vir. Não somente de sinais e maravilhas, da mensagem. Eu recebi uma mensagem da irmã Roças. E ele me mandou uma mensagem de coisas terríveis que acontecem nesse país. No Quilamba. E não é só Quilamba. Em todos os lugares. Recrutadas pessoas são demônios. E essas pessoas que eu vos falei são homens que viraram demônios. Né? Estão a serviço de Satanás. Homens e mulheres. Nas festas. Nas maratonas, não sei aonde, nos convívios, para irem matar as pessoas. E eu falei na Sandra, é isso é certo. É o que acontece no mundo inteiro, não é só em Angola. De 3 jovens, demônios em forma de meninas, foram massacrar os 3 bêbados. Viu? Vocês pensam que o mundo é esse que vocês estão a ver? Esse não é o mundo real que vocês estão a ver. O mundo verdadeiro ou espiritual. Isso aqui é fotocópia. Alguém já se desceu no inferno. Alguém está na morgue. Está gelado agora. Ouves? E as meninas desapareceram de casa. Portas fechadas. Abriram a janela. Sumiram. A outra se atirou do prédio. Shoo! E o moço foi lá lhe espreitar para ver se quebrou. Não tinha lá ninguém. É só você fazer sexo com esse demônio, já era. Se não desaparecer fisicamente, vais viver como um mongolói, vais começar a se babar, um drogueiro sem valor. Quer dizer que já te tiraram a vida. Ouvisses? E o povo que estava em trevas viu luz, e os que habitam na região em sombra da morte, sim, esses mesmos vão ser resgatados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Jovem, não brinque com a tua vida. Mulher, homem, viu? Você vê uma mulher porque, ai, é que linda a mulher, está a brincar. Ai, que lindo homem. E não precisa ser demônio. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Guardem o que vocês já têm. Não permitam que vos roubem o que vocês já alcançaram. Ouviu, Rogério? Angeléu? Meu sobrinho? Tchau! O Senhor vos ama muito. E eu também e a minha Soninha vos amamos bem. Deus abençoe.